E o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Bom dia, meu amigo Enéas. Bom dia, Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da família Web Rádio. Bom dia, quem está perto, quem está longe. Bom dia a todos que estão conosco às terças-feiras, no nosso horário aqui do Psicologia em Casa. Vou dar uma aumentada no áudio aqui, que ele ficou um pouco baixo, mas a gente vai aumentando aqui o áudio para ficar bom aí. Que o áudio do Skype, ele fica baixinho, né, Enéas? Mas olha, no YouTube ele fica bom, né? Mas... Não, fica bom. Eu já dei uma garibada. Como diz outro, garibada é coisa antiga, né, Enéas? É muito antiga. Como foi a semana, Enéas? Graças a Deus, Luiz. Muito agito, muito trabalho, muita correria, mas faz parte, né? Telefone 9995... 5978. 99995-5978. Aí, o pessoal tá aí, vendo, né? Todo mundo aí, a Ângela, São Paulo também está nos ouvindo, a Argentina também, todo mundo Olha nos só. ouvindo aí, viu, Enéas? Muito bom, né, Luiz? Eu Pessoal estou passando para os fiel. nossos ouvintes. Alô, você que está no YouTube aí também, né? Passa, visualiza, mas ouve o programa, assiste o programa no YouTube, dá um like. É like que fala? Como que é, né? É isso aí, like. Like, o sininho, né? E convida aí, ó. Indique um amigo, uma amiga, um vizinho, um parente mais próximo, para que, né, ouça a nossa rádio aí, que é 24 horas no ar. A nossa... Perfeito. Manda os links aí para É, os amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, né, Luiz? a gente gosta, né, Enéas? Exatamente. Bom, Enéas, o que nós temos aí? Luiz, hoje eu acho que nós temos um assunto Ah, que vai ser moleza para você. Aliás, eu acho que você vai encontrar muitas músicas, vai ser difícil escolher, é? né? E, Enéas, graças a Deus que chegou o Enéas com um tema maravilhoso, porque, né, não aguento mais ouvir notícias. É mesmo as mesmas notícias, né? Já fazem tanto tempo e ficam sempre as mesmas notícias. Sempre as mesmas. Não dá para, sabe, não dá para aguentar. E qual seria o tema, Enéas? Aliás, repete o telefone de novo, que eu acho que eu cobri. 99995-5978. Isso. Qual que é o tema, né? Já tô com a mão aqui no gatilho. Então, Luiz, nós vamos falar hoje, acho que de uma palavra que possa englobar tudo isso, nós Ah. vamos falar do tempo, né? Ixi. Nossa, Mas o tempo pensado de duas formas. ah, Uma forma é aquela que a gente, todos nós, um dia ou outro, nos referimos a fim de ciclo e começo de ciclo, né? Ou então fim de período, começo de período. É comum a gente ouvir, não, foi bom eu sair de tal empresa porque completou o ciclo e agora vou começar outro, né? Ou então é muito fácil nós vermos isso no crescimento dos nossos filhos, né? Tirou a fralda, tirou a mamadeira, então acabou o ciclo do bebê, né? E agora vem um novo ciclo e assim por diante. Então, é, acabou o ciclo da vida de solteiro, e aí vem um novo ciclo, que é a vida de casado, por exemplo, e assim por diante. A gente, informalmente, naturalmente, usa muito essas expressões. E a outra, que parece que de uma forma muito erudita, muito sábia, né? Está lá na Bíblia, no livro do Eclesiastes. Há tempo para todo propósito, né? Debaixo dos céus, né? Há tempo para todo o que se queira fazer, há tempo para tudo, né?
Tem uma outra expressão que eu gosto bastante também: há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e assim por diante. Então, eu penso que isto vai sugerir para nós uma coisa que nem sempre nós prestamos atenção. Às vezes, não prestamos atenção porque ficamos presos a um determinado ciclo. Às vezes, ficamos presos, às vezes, não queremos que um determinado ciclo se acabe. E aí vem aquele ditado que todos vocês devem conhecer também: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Né? Esses ditados populares ajudam muito a gente constatar, a gente ver, lembrar certas verdades. Né? Mas nós vivemos dizendo, né, muitas vezes, que certos ciclos bons parecem terminar mais rápido e ciclos difíceis que nos fazem passar por experiências muito dolorosas ou muito difíceis, que esses ciclos parecem durar muito. Na verdade, os períodos, o tempo, né, o relógio, enfim, ele sempre está passando, né? Me lembro muito de uma aula que eu assisti, onde o professor perguntou para os alunos: imaginem aquele relógio que tem um pêndulo que vai para lá e para cá, para lá e para cá. E ele perguntou para os alunos: pensem nesse relógio, nesse pêndulo, e me digam se vocês acham que o tempo está indo ou está vindo, né? E os alunos se dividiram entre pensar que o tempo estava indo ou que o tempo estava vindo, né? E aí o professor explicou para os alunos: o tempo, ao contrário do pêndulo do relógio que vai e volta, o tempo está sempre indo, né? O tempo está sempre indo, porque as nossas experiências vão ficando na nossa memória, na nossa lembrança, enquanto nós somos desejosos de ir para os novos dias, para o dia de amanhã. Basta nós termos uma expectativa, por mais simples que ela seja, e nós ficamos ansiosos para o dia de amanhã, para que o dia de amanhã aconteça, se aproxime. Na verdade, nós todos somos movidos por esta expectativa, por esta esperança. Nós somos como se nós fôssemos grandes engolidores de tempo, né? Somos ligados nesta passagem do tempo, né? Parece que todos nós perdemos certas noções do que podemos ou não, do que queremos ou não, do que devemos fazer ou não, quando estamos muito apressados ou muito ansiosos para que o dia de amanhã aconteça, para que o dia de amanhã siga, para que o dia de amanhã venha, né? Como se ele pudesse vir ao nosso encontro, né? Então, isto é muito presente nas nossas vidas. O problema não são os ciclos que se sucedem, porque os ciclos se sucedem, né, de qualquer maneira. O tempo vai passando de qualquer maneira, né? Veja, não vamos entrar aqui em detalhes sobre a concepção do tempo, segundo Einstein, que o tempo não passa, que o tempo não existe, e assim por diante, porque aí nós vamos
por um lado científico, que, em primeiro lugar, eu não domino, não conheço e não saberia sequer trocar ideias aqui com vocês, né? Mas o que nós observamos é que o que eu gostaria de observar com vocês, né, é que nós, na verdade, não temos problemas tão graves com relação aos ciclos que se sucedem, né? Tudo segue, tudo caminha, né? Um dia atrás do outro. Mesmo se vocês observarem, né, a nossa respiração é feita de 2 ciclos, um de inspirar e o outro de expirar, né? São os ciclos diastólicos, né? Tudo na natureza segue esses ciclos. Você veja que as estações, hoje até nós dizemos que não estão bem definidas, que o Brasil tem as estações do ano bagunçadas, né? Mas, de qualquer forma, permanecem, né? Primavera, verão, outono e inverno. E elas se repetem todos os anos. Um ano é composto das 4 estações. Aliás, um ano todo, de 365 dias, é composto, é um ciclo que se renova no ano novo, né? Todo o nosso organismo, ele se recicla, ele substitui as células num certo período de tempo. Eu já li que a cada mais ou menos 5 anos, o corpo humano substitui todas as células existentes no corpo. Tudo na vida segue esta sucessão de ciclos. Então, de certa forma, mesmo que a gente fique preso num ciclo ou no outro, nós lidamos razoavelmente bem com a passagem do tempo, com a passagem dos ciclos. O problema são as nossas atitudes frente a certos ciclos. Então, vamos imaginar situações onde nós gostaríamos que não passassem, né? Por exemplo, férias. Você saiu de férias e você gostaria que as férias não acabassem, né? Dependendo da sua maneira de lidar com o final das férias, você pode voltar descansado, refeito, ou você pode voltar irritado porque as férias já acabaram ou passaram depressa demais, né? Quando nós estamos fazendo algo muito importante, ou muito envolvente, ou muito interessante, muitas vezes nós ficamos bravos com o relógio, porque parece que ele está passando mais rápido do que nós gostaríamos. Da mesma forma que nós ficamos muitas vezes irritados, porque se nós estamos fazendo uma tarefa muito desagradável, né? Se estamos fazendo um serviço muito forçosamente, etc., se nós estamos insatisfeitos com algum ciclo das nossas vidas, então nós ficamos irritados também porque parece que aquele ciclo, aquele tempo não passa, né? Aquele tempo não passa. Então, o problema dessa passagem dos ciclos, dessa passagem do tempo, são exatamente de volta, como é a razão do nosso encontro aqui de Psicologia em Casa, é nós reconhecermos, né, como nós estamos lidando e como estamos vivendo o tempo. Como nós cuidamos e sentimos o tempo passar. E quais são as atitudes e comportamentos que nós temos uma vez
que a passagem do tempo vai exigir de nós muitas atitudes de compreensão, de tolerância, de sabedoria em esperar, de aproveitar, né, este tempo que passa. Sabemos como usar o nosso tempo e assim por diante. Então, na verdade, né, o tempo é o tempo que nós concebemos e que nós fazemos e que nós sabemos viver e sabemos aproveitar, né? E, como eu já disse e vou repetir, né? Quando nós não lidamos bem com isto, nós temos atitudes que, ao invés de mudar o tempo, né? Porque se nós tivéssemos atitudes de irritação ou de impaciência e o relógio obedecesse, então nós certamente tiraríamos alguma vantagem. Mas o problema é que o tempo segue o seu curso, né? De forma inexorável, de forma que ninguém pode parar, que ninguém pode conter, né? E então o problema, digamos assim, sobra para cada um de nós. Isto é, a necessidade, a circunstância que nós temos exatamente se refere ao fato de termos que lidar com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com a maneira como nós encaramos a nossa existência, não é? Como nós sabemos levar a nossa existência. Então, desta forma, o problema fica para nós entendermos, administrarmos, né? E sabermos como lidar, né? Sabermos como lidar. Se não soubermos como lidar, né? Os projetos, os acontecimentos, né? Farão com que nós soframos exatamente a consequência das nossas atitudes, talvez da nossa intolerância ou da nossa paciência, né? Porque nós, muitas vezes, nos iludimos, né? Sobre exatamente a passagem do tempo, querendo como se fosse dominar o tempo, né? Dominar o tempo. E querendo, quanto mais nós quisermos dominar o tempo, mais nós teremos dificuldade de lidar com o tempo. Mais dificuldade nós teremos para lidar com esses ciclos que se alternam na nossa existência, né? O texto bíblico, né, de Eclesiastes é um dos livros que está lá no Velho Testamento, né? É um texto que atribui-se ao rei Salomão, mas hoje em dia os estudos teológicos e arqueológicos mostram que talvez tenha sido erradamente atribuído ao rei Salomão, embora a Bíblia diga que ele foi um dos homens mais sábios que já viveu sobre a terra e tudo mais. Então, comumente se refere ao livro do Eclesiastes como um livro de autoria do rei Salomão, devido à sua grande sabedoria, assim como os Provérbios, outro livro que está no Velho Testamento. Mas o Eclesiastes, né, é de uma sabedoria muito grande, porque exatamente ele nos alerta para o nosso equilíbrio, para a nossa temperança de atitudes e comportamentos, em sabermos lidar com as fases da nossa vida, com as etapas da nossa vida,
como as estações da nossa vida e como exatamente a maneira como nós sabemos lidar com os ciclos, né? Então, o livro do Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo determinado, né? E há tempo para todo propósito debaixo do céu. É interessante essa frase inicial desse texto, né? Porque, se você reparar bem, né? Todas as coisas parecem ter um processo de euforia do nascimento, depois há um crescimento, um desenvolvimento que requer a nossa atenção e a nossa dedicação, e depois parece se encaminhar para o final, uma vez que tudo que nós vivemos, por mais vibrante que já tenha sido anteriormente, essa vivência sofre um declínio, como se nós, chegado um tempo, nós mesmos desejássemos que aquela experiência chegue ao fim, para nós iniciarmos uma nova e igualmente emocionante, envolvente e assim por diante, né? E esse texto continua dizendo: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Muito interessante esta frase, porque quem cuida da terra, quem planta, quem acompanha os ciclos de produtividade da terra, vive isto muito fortemente, né? O tempo das colheitas, os povos, desde a antiguidade até os dias de hoje, celebram, né, do cultivo e depois celebram também o tempo da colheita, né? Então, exatamente, celebrar a colheita é comemorar um tempo que terminou, um ciclo que terminou para dar início a outro. E então, a própria lavoura, a própria produção agrícola, né? Hoje se fala muito isso, a produção agro, né? A própria produção agrícola mostra que há um ciclo de nascimento, de crescimento e depois de morte, né? Como a nossa própria vida. Nascemos, vivemos e depois morremos, né? O texto continua dizendo que há tempo de matar e tempo de curar. Muito interessante essa fala, né? Porque não exatamente no sentido da violência que estamos vendo nos nossos dias, mas o tempo de matar no sentido de termos que acabar, exterminar, se possível, arrancar de nós aquilo que para ser arrancado, aquilo que não deve permanecer dentro de nós. Mas há também o tempo de curar, o tempo de derrubar e de edificar, quer dizer, o tempo de se reformar ou de se refazer tudo aquilo que foi construído, né? Depois o texto continua dizendo que há tempo de chorar e tempo de rir, né? Há um ditado que diz que véspera de muito riso, no dia seguinte tem muito siso. Então, véspera de... Festa do quê? O ditado diz assim, Ah. mais ou menos assim, dia de riso é véspera de siso, né? O que significa o siso? Significa juízo, significa ponderação. Por isso que nós adultos, quando completamos a nossa dentição, muitas vezes temos que tirar o dente do siso, né? Exatamente. O siso simboliza o fim da infância e da juventude, né?
para dar lugar ao tempo da idade adulta, né? A idade adulta que tem-se que fazer, né, com muito siso. Aí você vai dizer, mas então o dente siso não devia ser tirado? Não, mas é exatamente, porque agora você tem outros dentes que simbolizam a idade adulta, que simbolizam a idade do juízo mesmo, a idade do discernimento, a idade da responsabilidade e assim por diante, né? E existe também aquele tempo em que se pranteia, não é plantar, né? Pranteia, aquele tempo que se chora a saudade, a falta, mas há tempo também de se expandir, que é simbolizado, especialmente pelos costumes antigos, como o tempo de dançar, né? Olha só esta fala, né? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, né? Essa frase se refere às construções antigas, que muitas delas, e hoje, se você viajar por certos países, você vai ver que ainda existem muitas construções feitas inteiramente de pedras, né? Existem igrejas famosas por serem construídas totalmente com pedras. Existem muros famosos construídos com grandes pedras, né? Mas existiu aquele tempo de se espalhar pedras e também de ajuntar pedras, né? As construções das pirâmides, por exemplo, que é uma obra conhecida de todos, né? Quando se construíram as pirâmides, certamente teve que se espalhar pedras de onde elas estavam sendo trazidas, para depois elas serem ajuntadas e construírem uma edificação, né? O tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar, né, indica bem um ciclo onde há momentos em que devemos trocar afagos, agrados, recompensas, afetividade, amor e assim por diante, que seria esse tempo de abraçar, mas há também aquele tempo em que se tem que se afastar, né? Muitas vezes partir, muitas vezes não estar presente, muitas vezes sentir-se a falta de entes queridos e assim por diante, né? Tempo de buscar e tempo de perder, né? Olha só que interessante, porque muitas vezes, né, o ser humano busca, pesquisa, descobre. Você veja, por exemplo, na pandemia, que ainda não passou totalmente, mas que já está muito arrefecida, né? Foi um tempo de muita intensidade na busca de solução, né? Embora também houvesse muitas perdas. Então, existe o tempo de buscar, mas existe também o tempo que se perde, o tempo que se deixa de lado, o tempo que não se aproveita, né? Tempo de guardar e tempo de lançar. Olha só, né? Voltamos às colheitas, né? Onde tem um tempo de ajuntar para guardar e temos um tempo também de fazer uso ou até de distribuir e assim por diante, né? Aliás, a fábula famosa da cigarra e da formiga ilustra, né, quem estava preocupado em guardar e quem estava preocupado em desperdiçar. No caso, a cigarra desperdiçando o tempo, enquanto a formiga, preocupada com o tempo, trabalhava para aguardar, para acumular, né? Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de costurar, né? Há muitas dissensões
ciclos de dissensão, ciclos de repartição, ciclos de se competir para pegar um pedaço da pizza, um pedaço do bolo, né? E há tempo também de costurar, de ajuntar, de combinar, de articular, né? Então, existem momentos, né, que se espalham, que se rasga, que se desperdiça e tempo em que se emenda, que se aproveita, especialmente nos tempos da escassez, né? Atualmente, o mundo está vivendo uma guerra onde não só tempo de matar, como tempo de prantear e tempo também de rasgar, muitas vezes rasgar a harmonia, rasgar a paz, né? Haverá e virá um tempo de costurar, né? Embora tudo que é costurado, tudo que é ajuntado, todo vaso que se quebrou um dia, por melhor que ele seja colado, ele vai conservar as marcas de quando ele foi destruído ou destroçado, né? E há um pedaço da frase que eu gosto muito, que é o tempo de estar calado e o tempo de falar. Aliás, existe também um ditado chinês que diz que se você não tiver nada melhor do que o silêncio para falar, então fique em silêncio, né? Por quê? Porque o saber calar, o saber ficar calado, o saber cumprir um ciclo de silêncio é sinal, muitas vezes, de sabedoria, enquanto o falatório, sem controle, sem muito juízo, sem muito cuidado, muitas vezes é simplesmente um desperdício, né? Tempo de amar e tempo de odiar. Olha que interessante, né? Parece estranho, uma frase bíblica dizendo tempo de amar. Aí tudo bem, isso combina, mas e o tempo de odiar, né? E, como nós sabemos, as atitudes humanas, elas encerram quase como que numa linha única, numa ponta o amor, na outra o ódio, né? Então, muitas vezes é preciso, acontecem situações onde o espaço que se tem é para odiar, né? Enquanto que haverá de vir também o tempo de amar. E, por último, o tempo de guerra e o tempo de paz, né? Aliás, uma das obras da literatura mais famosas do mundo chama-se exatamente Guerra e Paz, né? Que é um romance do Leon Tolstói que fala certamente de guerra e de tempo de paz. Mais do que nunca, nos tempos atuais, estamos vivendo esta polaridade, né? Em certas situações, em certos momentos, em certos lugares, nós vivemos verdadeira situação de guerra, como vivemos almejando também a paz. Curiosamente, muitas vezes, quando se vive em paz, busca-se a guerra, e isto faz com que muitas coisas sejam desorganizadas. Então, vejam que texto, né, sábio para representar os nossos ciclos na vida, os tempos em que nós deixamos muitas vezes passar e o tempo que nós muitas vezes nos ocupamos, no qual nós nos ocupamos angustiadamente, buscando talvez um descanso, buscando um intervalo e assim por diante. Eu penso que já chegou na horinha da música, né, Luiz? Ah, Vamos sim. saber que música você Tem escolheu. tantos, mas como... Na volta, a gente fala um pouquinho dessa sensação, muitas vezes, de perda ou de não aproveitamento do tempo, ou até mesmo de não fazer nada no tempo que nós temos. Gilberto Gil, Tempo Rei. Olha aí, vamos lá.
Eu falo. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transformando, tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate, não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrei. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães celosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrei. Tá aí, Inés, tempo rei. Por que rei? É tempo valorizado, é tempo que valoriza, né? No mínimo, né? Tempo rei, ó tempo rei, Inés. Eu penso que exatamente o tempo rei tem a ver com ele conter, né? O tempo nos contém, o tempo contém tudo, né? E não há como não sermos regidos por esse tempo. Por isso que eu propus que neste restante de programa a gente conversasse um pouco sobre um costume que nós temos, embora a gente ou reclame muito de certos momentos que já passaram e que tem que passar, ou de não sabermos valorizar aquele momento que estamos vivendo, enfim. E eu disse no início do nosso papo que está muito presente o fato de que nós
às vezes, nos agarramos a um tempo e, às vezes, não queremos estar em contato com esse tempo. Nós temos atitudes extremas. E tem mais uma atitude, que é aquela de nós, muitas vezes, falarmos que não aproveitamos o tempo ou que não temos tempo, né? E enquanto pensamos ou damos importância a uma coisa e não a outra, e isso faz a gente pensar que, por não estarmos fazendo aquilo que mais nos interessa, estamos, então, jogando fora o tempo. Tudo que nós fazemos consome o tempo. Então, não é possível nós não fazermos nada. Alguém pode dizer assim: mas quando estamos dormindo, não estamos fazendo nada. Muito pelo contrário. Eu não sei se você sabe, mas se você conversar com uma nutricionista, ela vai te explicar melhor. Você sabe que nós gastamos para dormir praticamente o mesmo tanto de energia que a gente gasta para ficar acordado? Nós vivemos falando, né? 1.800 calorias por dia, 1.500, 2.000, sempre pensando quando estamos acordados. Mas os nossos órgãos precisam de mais ou menos 1.800 calorias para eles permanecerem funcionando enquanto nós dormimos. Então, o tempo de sono é um tempo de fazer muita coisa. Isto é, nós, conscientemente, podemos não estar fazendo, mas o nosso organismo está. Sem contar que os nossos sonhos, que são um estado alterado de consciência, então, eles também nos permitem, ainda em sonho, fazermos coisas. Então, não tem cabimento, como se costuma dizer, que às vezes nós não estamos fazendo nada, né? Por quê? Ou porque não sabemos o que fazer, ou porque não estamos podendo fazer aquilo que mais gostaríamos. Estamos sempre fazendo alguma coisa. Podemos, exatamente, não estar fazendo aquilo que nós gostaríamos, ou aquilo que nossos deveres mandam, ou aquilo que os nossos compromissos solicitam, e assim por diante. Então, nesse sentido é que dizemos que estamos jogando o tempo fora. Mas o tempo tido em consciência, conscientemente, ele sempre permite que nós estejamos fazendo alguma coisa. Isso não sou eu que digo, mas é o pensamento, inclusive, filosófico, né? Estamos sempre fazendo alguma coisa, porque não é possível não fazermos nada, né? Tudo que fazemos exatamente contribui para que sejam maneiras de utilizarmos, de empregarmos e de buscar resultados no tempo que nós dispomos, no tempo que nós possuímos e assim por diante. É por isso que a própria vida requer de nós um sentido de honrar cada um dos nossos dias, cada um dos nossos minutos, cada um dos nossos instantes, né? Exatamente por quê? Porque a vida nos oferece um tempo e esse tempo requer que nós não deixemos de realizar, de fazer, de utilizar esse tempo que nós temos e que nós dispomos, né? Na verdade, o tempo que está dentro de nós
e que permite que nós tenhamos ciclos infindáveis de realizações, de pensamentos, de obras e assim por diante, para estarmos, de fato, honrando a vida que temos, né? Honrando a vida que vai passando enquanto o tempo está passando também e o quanto nós temos como impulso natural honrar, aproveitar, preencher e amadurecer as nossas atitudes frente ao tempo que nós temos disponível, né? Me parece que esse é o grande compromisso que nós temos com a passagem do tempo. Se você observar bem, eu costumo reparar muito nisso, porque é comum a gente ouvir pessoas reclamarem das tarefas, das obrigações e assim por diante, né? Acontece que tudo que nós fazemos, todas as tarefas, todas as obrigações e compromissos que nós possuímos, na verdade, são meios para que a gente se desenvolva, para que a gente evolua, para que a gente se desenvolva e se torne maior e melhor, na medida em que passamos a aprender, a acumular conhecimentos e a realizar coisas. Então, tudo o que nós temos que fazer, na verdade, são meios pelos quais nós amadurecemos, nos desenvolvemos, crescemos, nos tornamos melhores pessoas, melhores seres e assim por diante, não é? Por quê? Porque todas as tarefas, tudo que se faz sobre a Terra, exatamente enquanto trabalho, vai ficar. Nós não vamos levar os nossos trabalhos, mas a maneira como nós nos melhoramos, nos aprimoramos ao fazer o nosso trabalho, isto sim vamos levar, porque faz parte do desenvolvimento da nossa alma, ou da nossa inteligência, ou do nosso espírito, como você queira chamar e classificar isso. Então, eu quis, neste dia, pensar um pouquinho sobre esses ciclos que são tão naturais como viver, como estar neste mundo, né? E tudo que nós chamamos de fases, de etapas, de ciclos, de períodos e assim por diante, simplesmente são títulos diferentes para o fato de que tudo na vida, na natureza, nos mostra que de etapa em etapa, de ciclo em ciclo, de passo por passo, nós vamos construindo a nossa caminhada sobre o planeta Terra, que ultimamente mais ultimamente, tem sofrido as consequências de muitas maneiras destrutivas com as quais o ser humano tem judiado deste lar, né? Deste corpo celeste que nós temos de cuidar, porque, afinal de contas, vivemos aqui. O nosso planeta, assim como o nosso corpo, é único. E nós temos como responsabilidade cuidar bem deles. É isso aí, Luiz. Então, o tempo rei não é à toa, né? É aquele que simbolicamente está acima de tudo. Não há como fugir do tempo. Não há como não se deixar ou não estar, de certa forma, dominado pelo tempo, né? Tem a do Legião Urbana também, né? Tempo Perdido, né? Pois é.
Também. Tem uma música que o Caetano Veloso canta, né? Tempo, tempo, tempo também, né? Também tem, e tem um monte de tempo, Enéas. Tem, Tem vários exatamente. tempos, né? Abraço para todo mundo aí, né? Que espera o Enéas. Agora, o Enéas, graças a Deus, os ouvintes aí, divulguem aí, tá? Passem aí para os seus amigos, parentes, vizinhos aí, porque o pessoal agora espera o Enéas também na terça-feira aí. Vamos agradecer, né, Enéas? Obrigado pela audiência, né? É o que nós dizemos sempre, né, Luiz? Não faz sentido estar aqui falando, pensando, conduzindo, enfim, uma reflexão, se não houver do outro lado os nossos ouvintes, né? É, Aliás, toda e qualquer tarefa nesta vida faz sentido porque, de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, nós desempenhamos essas tarefas em conjunto, em colaboração, em harmonia, propositadamente, se possível, com os outros, né? Por mais que queiramos ser independentes, autônomos, e por mais que a gente queira ter um nariz que seja só, exclusivamente do nosso cumprimento, ele está em harmonia, sintonia com os outros seres humanos, né? Não há como ter um nariz exclusivo se ele não funcionar em harmonia com todos os odores que o mundo produz e que o nosso próximo produz também, né? Assim como eu quis usar a imagem do nariz porque às vezes nós chamamos de nariz empinado aquela pessoa que supostamente tem um nariz que nenhum outro tem. Em termos fisiológicos, sim, mas em termos de altivez, orgulho, prepotência, etc., né? Não adianta pensar que nós temos um nariz melhor do que todos, né? e olha onde que você coloca o nariz, hein? Né? Sim, sim, sim. Cuidado, hein? Olha onde você coloca o nariz. É isso aí, meu amigo Enéas. Muito bem, Luiz. Uma... Obrigado a todos por terem estado É, conosco. E oi? tem viagem ou não? Vai dar uma descansada? Como que Por tá? enquanto, não. Por enquanto, estamos aí na luta. Trabalhar, né, Enéas? Trabalhar e tocar o barco para frente, né, Luiz? Enéas, obrigado, viu? Grande abraço, abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Vamos concluir a gravação aí do YouTube. Obrigado você que está no YouTube aí. Participe do nosso programa também, né? Você que está visualizando o YouTube, né, Enéas? Exato. Participe às terças-feiras, às 11 horas. Obrigado, Perfeito. Enéas. Abraço, Luiz. Até mais.